Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: aqui é a semente, o que é semelhante ao reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves dos céus fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino dos céus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A semente cresce e torna-se uma grande árvore. Essa semente de mostarda que é pequenina, é a graça que Deus depositou na nossa vida no dia em que nós fomos batizados. E agora essa semente precisa germinar dentro de nós. Então depende do terreno em que essa semente caiu. Mas o Senhor, Ele deu para nós essa graça quando nós fomos batizados. E essa semente que nós sabemos, ela precisa morrer para dar os frutos e assim abrigar as aves dos céus. Jesus é esta verdadeira semente que veio para este mundo, deu a sua vida para a nossa salvação, e agora nós temos essa grande árvore da vida. A árvore da vida é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi fundada a sua igreja, onde nós somos chamados a abrigar sobre esta árvore que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também o Senhor disse que o seu reino é semelhante a um fermento que uma mulher coloca e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Então o Senhor está também nos dizendo e nos mostrando que é Ele essa pitada nesta farinha que é este mundo, que somos nós, os seus filhos e filhas, e Ele assim vem para colocar essa pequena pitada do seu amor na nossa vida, para que nós possamos realmente testemunhar a sua vida, o seu testemunho para conosco. E essa porção de farinha, juntamente com esse fermento, nos lembra o pão. É uma massa. Então nós lembramos aqui do pão, o pão que é o próprio Jesus Cristo e que nos alimenta e nos fortalece na nossa caminhada. Então nós vamos vendo que nós nos alimentando desse pão sagrado, que é o próprio Jesus, nós vamos fazendo com que a sua pessoa possa, através da nossa vida, estar no coração de tantas outras pessoas, da nossa família, da nossa sociedade, e que não conhecem Jesus Cristo como deveriam conhecer, assim como nós conhecemos. Que
que não se abrigam nesta árvore frondosa e frutuosa que é a sua igreja, e assim não se abrigando também não se alimentam, não participam do banquete da vida, onde o próprio Cristo nos oferece tudo isto. Muitas vezes é soberba do ser humano achar que nós que servimos é o próprio Senhor que nos serve constantemente, um Deus cheio de misericórdia para com o seu povo. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, para que nós possamos ver todas as bênçãos de Deus na nossa vida, é preciso vivermos a santidade. A nossa primeira vocação é a santidade. E todos nós somos convidados a viver em família. E aí nós ouvimos muito bem São Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 5, falando desta santidade dentro da própria família, de um relacionamento do casal, de um homem e de uma mulher. Muito bem claro. Estão distorcendo a fala do Papa Francisco recentemente, achando que ele legitimou o casamento de homossexuais. É bom ver na íntegra, nos sites apropriados, porque não é nada disto. O Senhor criou o homem e a mulher, e é eles que formam a família. E aí nós observamos nesta leitura que tudo, como São Paulo diz, que é esse grande mistério, ele interpreta em relação a Cristo e a igreja, que é a vida matrimonial. Nós ouvimos muito bem que ambos precisam ser submissos ao seu Senhor. A mulher precisa ser submissa ao seu Senhor com letra maiúscula, que aqui o Senhor é Jesus Cristo. Assim como você é submissa ao seu Senhor, que você também seja submissa ao seu marido. Que as mulheres sejam zelosas, carinhosas, afetuosas para com os seus maridos, e que ela, a mulher, deve sempre respeitar o seu marido. Tudo isto interpretado à luz da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a promessa que o casal faz no dia do seu matrimônio é prometendo fidelidade, e é nesta ordem, viu? Fidelidade, amor e respeito, e aí eu digo em qualquer situação da vida. Como muitas vezes as pessoas podem interpretar as coisas erradas, como eu acabei de citar as interpretações das falas do Papa Francisco recentemente. Então a igreja diz que seja na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, para dizer assim, não sobra nenhuma brecha para que você deixe de ser fiel, amar e respeitar o seu cônjuge, seja no seu momento de alegria, seja no seu momento de tristeza, seja no seu momento de saúde, seja no seu momento de doença, é para continuar sendo fiel, amando e respeitando até a morte. Assim como Cristo amou a sua igreja, dando totalmente a sua vida. E aí nós vamos observar que essa mulher é essa mulher que vai santificar, é ela que dá a vida, gera a vida dentro do lar, é ela que é essa flor graciosa que Deus colocou e presenteou o homem. Mas depois nós ouvimos também São Paulo
dizendo para os maridos: maridos, que vocês amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E Cristo fez o que com a sua igreja? Santa, purificou-a. Então Cristo, Ele deu a sua vida pela sua igreja. O homem também, que é o marido, ele é chamado a dar a sua vida pela sua esposa. Assim como Cristo foi submisso ao Pai até a morte de cruz, o homem também vai viver esse pé de igualdade com a sua esposa. Então é chamado a viver desse amor. Então o homem é aquele que cuida do lar. O homem, como nos ensina São Paulo, ele é a cabeça da família. Ele é aquele que dá total proteção e cuidado para com a sua família. Como o padre disse, assim como São Paulo, estamos interpretando tudo isto em relação a Cristo e a igreja. Então Cristo deu a vida pela sua esposa, que é a igreja. O homem também vai dar a sua vida pela sua esposa. Não é o que nós estamos observando atualmente. Então nós precisamos, meus queridos irmãos e irmãs, no mundo de hoje dá-se impressão que os homens querem as mulheres submissas e que não têm direito nenhum e nem dever. Não é isto que a igreja nos ensina. A igreja nos ensina que as mulheres devem sim ser submissas, respeitar, amar, serem carinhosas para com o seu esposo, mas que também o seu esposo também proceda da mesma forma, porque Cristo assim viveu. Ele também amou, foi fiel, respeitou a sua igreja, que somos nós. Ele não nos violentou, ele não usou de nós, ele não abusou de cada um de nós. Então, o homem é aquele que é chamado a olhar para a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, para que realmente ele seja o chefe da família. O chefe da família. E assim possa criar a prole, que são os seus filhos, à luz do Evangelho da vida, à luz dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Aquele casal que realmente respeita o Senhor, o próprio Salmo diz, e que trilha também nos seus caminhos, ele vai ver que do trabalho das tuas mãos tudo será feliz e tudo irá bem. E ele, este homem, vai ver que a esposa é uma videira bem fecunda. Olha que coisa linda. Uma videira que não produz, é uma videira fecunda. Por isso que a mulher gera a vida, ela é fecunda. E no coração, uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Quer dizer, a mulher é o coração da família. Como o padre disse, a mulher é chamada a santificar também a sua família. E teus filhos são os rebentos desta oliveira, ao redor da tua mesa. Olha a alegria deste homem que foi abençoado por Deus. Que Deus deu para ele uma esposa. Isto é belíssimo. Então este homem vai prosperar na vida. Isto é, vai ter as bênçãos e as graças de Deus. É interessante quando nós vamos lá no livro do Gênesis, Deus primeiramente criou o homem e ele viu que faltava-lhe uma companheira
e ele pediu ao Senhor uma companheira. Então, por isso, deste homem, ele amar essa companheira como Cristo ama a sua igreja. Então, nós estamos precisando, realmente, no mundo moderno, de verdadeiros homens que amam as suas esposas, que deem testemunho para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, de amor para com a sua esposa. Isto é fundamental. Muitas vezes nós vamos observar casais que depois de um tempo dá-se a impressão que aquele fogo do amor apagou-se. E não é isto. Jesus até hoje continua amando a sua igreja. Amando a sua igreja. Não é um amorzinho que surgiu ontem, que um fogo de palha acabou hoje. Ele continua até hoje amando a sua igreja. Então, meus queridos, o que está dizendo? Que você precisa amar todos os dias. E para que isso aconteça, o casal tem que renovar todos os dias o seu amor um para com o outro. Um casal que não se renova todos os dias o seu amor é um casal também que acaba muitas vezes nem renovando todos os dias o seu amor e a sua fidelidade ao Deus da vida. Então é preciso que o casal rezem juntos, é necessário que os filhos, é necessário que a família vejam que os pais oram juntos, vejam que os pais temem a Deus. Exemplo bonito nós temos aí, que são santos os pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia, casal de oração. Então é necessário que o casal reze junto, é necessário que o casal saiba dialogar, porque existem os conflitos, mas é necessário o diálogo entre o casal. Agora, o que acontece muitas vezes é que, de modo particular, o homem acha que a sua esposa é propriedade sua. Não é. Infelizmente não é. Como você também não é propriedade dela. Vocês foram chamados por Deus a viver na santidade. Nós somos propriedade de nosso Senhor Jesus Cristo, de mais ninguém, porque Ele não nos escraviza. Os outros sim acabam nos escravizando. O ser humano tem muito disso, de querer nos escravizar. Então não tem propriedade. Você simplesmente todos os dias vai conquistando o seu cônjuge. Se assim não acontecer, o que vai acontecer no decorrer do tempo? O inimigo vai entrando na vida matrimonial e nós vamos ver muitos casamentos indo para o brejo. Aí você vai ver que faltou um punhado de coisas, e coisas essenciais para uma vida a dois. Então eu gostaria que vocês, os casais cristãos católicos, dessem testemunho, que nós pudéssemos ver vocês de mãos dadas, ver vocês dando os seus beijinhos, porque não é pecado, Deus abençoou. Ver vocês dando esse testemunho de vida, de um homem, de uma mulher que se amam, que se respeitam, e que é necessário os nossos jovens, não somente os da família, mas também da sociedade, esse testemunho. Está faltando esse testemunho dos casais cristãos. Um anda na frente, outro anda mais atrás, um de lá, ou então um do lado do outro, mas com 2 metros de distanciamento. Casal não precisa de distanciamento. Se distanciar de outras pessoas, mas não entre eles. Então o casal pode muito bem
dar testemunho de vida cristã. De vida cristã. Então, que Deus hoje, que veio ao nosso encontro para nos mostrar a importância da família, que nós sejamos gratos eternamente a esse Deus, porque desde o início Ele criou o homem e a mulher, e depois, quando ele veio a este mundo, Ele também veio numa família, não com a participação do homem, porque tudo foi obra do Espírito Santo, no ventre virginal da Virgem Maria, mas nós sabemos que a Virgem já estava prometida em casamento, estava noiva, e que o Senhor buscou São José e disse para ele tomar conta do seu filho. Então nós observamos aí a importância do homem e da mulher na formação da personalidade dos seus filhos e filhas, que são propriedades do Senhor, mas que Deus conferiu essa autoridade para o casal no dia do casamento, para educar os seus filhos na lei de Cristo e da igreja. Então que Deus continue hoje e sempre iluminando vocês, e que vocês, homens e mulheres casados, realmente possam viver esta santidade, olhando sempre para nosso Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro exemplo que nós devemos seguir neste mundo. Amém.